Amém? Quem esteve na primeira reunião aí? Quem esteve na primeira reunião? Bem, onde é que nós vamos abrir? Lucas 17. Ah, vocês guardaram bem, né? Também a memória está fresca, né? Lucas 17, verso... Esse vocês não lembram, né? 32. Está na tela lá. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Pode sentar, meus queridos. Vamos ler, meus irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Graças a Deus. Feliz de saber que temos alguém de Osório aqui. Feliz. Minha terra natal. Onde eu nasci 2 vezes em Osório. 2 vezes. Como assim nascer 2 vezes? Eu nasci fisicamente na localidade chamada Passinhos. E eu nasci espiritualmente também. Ali começou a minha caminhada, a minha jornada em Cristo Jesus, cidade de Osório, cidade abençoada. Lá sopra o vento, vento de Deus, vento de Espírito e vento dos morros também, né? Graças a Deus. Deus abençoe. Muito bem. Lucas capítulo 17, verso 32. Amém? Quem encontrou diz aprisco. É a pegadinha da pastora, né? Quem achou diz amém. Muito bem, vamos lá. Diz assim: lembre-se da mulher de Ló. Amém? Terminou a leitura, pode sentar. Leitura curtinha, pequena, né? O que será, meus amados, que o texto tem para nos mostrar num versículo tão curto? Falar nisso, qual é o versículo menor na Bíblia? Qual? Jesus chorou, né? Se for no Antigo Testamento, disse Jó. Ou não matarás, também outra versão. Mas, no Novo Testamento Jesus chorou, o menor versículo. E o segundo menor versículo da Bíblia, você acabou de ler agora, que é Lucas 17, verso 32. Lembre-se da mulher de Ló. Curto e pequeno. Então, facilmente você já decorou um versículo nessa noite, lembre-se da mulher de Jó. Com Jesus chorou, você já sabe 2 versículos de cor. Amém? Muito bem. Meus amados, eu gostaria de compartilhar com vocês, antes, porém, eu quero dizer que amanhã pela manhã, eu quero estar aqui na igreja orando. Nós estamos na nossa campanha de 1.500 horas de oração, de intercessão, de clamor, de busca por Deus. E eu lembro que, há algum tempo atrás, nós estávamos orando aqui, tinha uma turma enorme de irmãos orando na madrugada, né? Foi algo assim lindo, acho que tinha uns 40 irmãos orando na madrugada. Eu acho tão precioso isso, porque não é que a oração da madrugada ela vai ter ou menos ou mais poder, tudo depende de como está o meu coração e qual a intensidade com a qual eu estou buscando. Mas não falta base bíblica para a gente buscar o Senhor na madrugada, né? Por exemplo, a igreja orava na madrugada. Quando Pedro foi solto lá pelo anjo, né, e saiu da prisão, ele foi direto na casa de Maria. E a Bíblia diz que a igreja estava em constante oração por ele. Ele estava orando, era de madrugada, ele estava orando. Jesus orava na madrugada. Jó orava na madrugada, certo? Provérbios 18, 17 diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão, certo? Então a igreja orava na madrugada. Jacó, quando tem aquele momento, né, que ele tem uma vitória em oração, naquela batalha com o anjo, foi na madrugada. Então a madrugada é tão importante. Eu sempre gostei de orar na madrugada. Depois nós mudamos para de noite, para vários irmãos estarem juntos. Aí eu percebi que alguns que vinham na madrugada não vieram de noite. E amanhã, segunda-feira, é quando nós começamos a nossa batalha, começamos a nossa semana. Eu acho nada melhor do que nós começarmos a nossa semana, iniciarmos a nossa semana na casa do Senhor orando. Então amanhã eu vou vir aqui para a igreja, às 5 horas eu estarei aqui, das 5 até às 7 orando, ok? Aqueles que desejarem, quiserem vir orar na madrugada, eu vou estar aqui, certo? Orando junto com vocês orando junto comigo, amém? 5 horas da manhã, 5 horas da madruga, estamos aqui buscando a Deus, buscando a sua presença, buscando o favor do Senhor, para a semana ser abençoada. Óbvio que nós temos muitos e muitos outros horários. Se quiser orar das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 em diante, enfim... Nós temos aqui a planilha de oração que está naquela mesa. Coloque o seu nome, qual horário que você pode, qual o dia que você pode, para dedicar um tempo de oração. A Bíblia diz: a minha casa será chamada casa de oração. Então a igreja está aberta para os irmãos e orar 24 horas por dia, certo?
ok? Então, graças a Deus, eu estou convidando os irmãos que querem iniciar a segunda-feira orando, não vai ser todos os dias na madrugada, mas segunda-feira vamos iniciar orando. Eu gostaria de terminar também a semana, sexta-feira, das 9 até meia-noite, terminar a semana na sexta-feira orando aqui. Porém, sexta-feira nós vamos ter a confraria de casais, ok? Esse convite aqui, a confraria de casais. Vai ser, meus amados, um rodízio de pizza, certo? Teremos aqui na igreja, sexta-feira, um rodízio de pizza, somente para casais, porque primeiro nós temos uma ministração, uma palavra, um compartilhar para os casais, depois nós vamos ter aí a nossa rodada de pizza, né? E melhor a notícia, vai ser de graça, amém? Rodízio de pizza de graça, amém? Muito bem, como é que vai funcionar? Quem vai patrocinar? Você traz a sua pizza de casa, ok? Você coloca na mesa, nós vamos passar no forno ali, vai esquentar, e cada um vai comer um pedacinho da pizza de cada um, ok? Certo? Se a Simone não fizer, o Hilário vai fazer, certo? Mas nós vamos comer um pedacinho da pizza deles também, e assim por diante. Então vai ser um rodízio de pizza, nós vamos estar aqui. Eu quero perguntar quantos que já têm o convite para a confraria de casais, sexta-feira agora. Quantos já tem aí? Levanta a mão. Deixa eu ver. Ok, muito bem. Baixa a mão. Quem não tem ainda e vai estar sexta-feira aqui, levanta a mão. Nós temos uma, duas, três, duas não pode ser os dois, né? Certo? Cada um vai. Ok, muito bem. 3, deixa eu ver quem mais aqui desse lado. 3. Edson, tu não. Tá solteiro ainda, né? Então aguenta a ponta aí. Se alguém quiser dar uma forcinha para o Edson, tá, irmãos? Está orando, desesperado em Cristo Jesus. Pedindo, Deus me consola, não aguento mais, Senhor, o inverno está difícil. Ok? Então temos 3 aí, irmãos. Eu peço ao Roberto entregar, certo? Traga o seu convitezinho sexta-feira, ok? Você quer convidar um parente, um amigo, não tem problema, pode, só fala, olha, eu quero trazer uma pessoa, certo? Ela vai vir, eu quero levar um convite também. Sem problema nenhum, tá bom? Certo? Já estamos chegando, acho que quase 120 casais para essa confraria, vai ser uma bênção de Deus, amém? Casais fortes e fortalecidos no Senhor, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus, muito bem. Meus amados, vamos então para a palavra. Antes da palavra, porém, irmãos, eu quero pedir aos irmãos, nós temos estacionamento na rua de trás, ok? Dá para colocar todos os carros naqueles 1.560 metros quadrados. É fechado lá, tem tela, tem cadeado, enfim. É guardado e geralmente sempre tem 2 irmãos ali cuidando enquanto você está no culto. Aqui nas ruas não fica ninguém do pessoal da recepção, da equipe do acolhimento, mas no estacionamento sim. Então eu sugiro aos irmãos, sempre deixem o carro de vocês no estacionamento. Dá uma caminhadinha, dá 120, 150 metros, é tão bom caminhar, né? Se é dia de chuva, deixa a sua família aqui, certo? E o maridão, homem abençoado, feliz em Cristo Jesus, vem para cá, né? Vem caminhando, você vai ganhar um guarda-chuva, né? Para você não se molhar, mas deixa a sua família aqui, deixa estacionado ali, certo, irmãos? Até evita qualquer tipo de dano que possa acontecer ao carro de vocês. Lá está bem guardado. Ainda não temos a iluminação, mas essa semana já estamos providenciando uma iluminação para colocarmos lá, certo? Porque na parte do fundo é um pouquinho escura, mas os irmãos estão com as lanternas e tudo mais, assessorando, ajudando, porque todos nós, irmãos, que servimos a Deus nessa igreja, estamos aqui para servir vocês, amém? Certo? Então procure sempre deixar o carro ali no estacionamento, ok? Muito bem. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou fazer 6 perguntas. Quantos que hoje se lembraram da mulher de Ló? Deixa eu ver. Quem lembrou da mulher de Ló hoje? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Ninguém? Muito bem. Então, a segunda pergunta. Quem lembrou da mulher de Ló essa semana? Ninguém também? Esse mês, agora, os últimos 30 dias. Quem que se lembrou da mulher de Ló? O Alexandre lembrou da mulher de Ló. A Elvia não ficou com ciúme, não? Só, como é que vai estar lembrando da mulher de Ló? Quem é esse cara? Já vamos chegar lá. Quem lembrou da mulher de Ló esse mês, esse ano? Digo mais, o ano passado, quem lembrou da mulher de Ló? Aliás, desde que você conheceu a Cristo, quem é que se lembrou da mulher de Ló? Pois eu quero falar nisso nessa noite, o tema é exatamente esse, né? Que Jesus nos diz, lembre-se da mulher de Ló. Meus irmãos, por que nos lembrar da mulher de Ló? Então, quero dividir essa mensagem em 5 partes. Primeiro, quem foi ela? A segunda parte da mensagem, no que nós devemos lembrar dela? Terceira parte da mensagem é quais são os privilégios que essa mulher teve.
E depois assim, por que nós devemos lembrar da mulher de Ló? Eu quero finalizar a mensagem com a missão da igreja, diante dessa palavra. Meus amados, primeira parte, quem foi ela? É interessante que Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Se tiver uma mulher ciumenta aqui, lógico que ela vai dizer assim, eu não quero de maneira nenhuma que o meu marido lembre da mulher de Ló. Ela tem que lembrar de mim sempre. Ele só tem que lembrar de mim, não da mulher de Ló. Mas quem foi Ló? Nós já vamos chegando ali e vamos explicar, meus irmãos. Ok? Interessante porque Jesus disse o seguinte, lembrai-vos da mulher de Ló. Ok? Eu poderia fazer aqui um desafio e chamar alguns dos irmãos para falar um pouquinho quem foi a mulher de Ló. O que ela fez? Que conhece um pouco da vida. Ok? Mas tem alguns fatos para a gente conhecer um pouquinho dela. Alguns fatos, eu quero citar 8 fatos a respeito dela. Primeiro, eu fiz uma pesquisa muito profunda, fui no original, fui nas enciclopédias, nos escritores para descobrir um fator sobre a vida dela. E eu descobri, irmãos, depois de um profundo estudo, eu descobri que ela foi esposa de Ló. Não foi tão fácil, tão difícil assim. A Bíblia diz, foi esposa de Ló, a mulher de Ló. Não é difícil descobrir. Primeiro fator, ela foi esposa de Ló, que era parente de Abraão. Segundo fator, ela era sobrinha de Abraão por causa do casamento, que ela casou-se com um sobrinho de Abraão, que foi Ló. Outro fator desta mulher é que ela tinha 2 filhas. Não é mencionado o nome dela, não é mencionado o nome também das filhas. Outro fator, ela morava em Sodoma, ok? Outro fator também, ela era bem casada, seu marido era um homem justo. A Bíblia vai nos falar, lá no livro de Pedro, que Ló era um homem justo, era um homem íntegro, ok? Então ela era muito bem casada. Agora, o 6º fato sobre ela não é tão bom, porque o 6º fato que eu trago para vocês a respeito dela é que ela não levou Deus a sério. Ela não levou a palavra de Deus com seriedade. E o 7º fato sobre ela olhou para trás, em direção à cidade, em desobediência a uma ordem expressa da parte de Deus. E o 8º fato, ela morreu imediatamente, transformando-se numa estátua de sal, conforme o texto que nos diz lá em Gênesis capítulo 19, vai contar a história dela. Você pode em casa ler Gênesis 19 e você vai saber bem a história a respeito do que aconteceu ali, ok? Na segunda parte desta mensagem, irmãos, eu quero trazer assim, por que nós devemos lembrar da mulher de Ló, ok? O contexto vai dizer, embora o versículo é tão pequeno, lembrai-vos da mulher de Ló, mas o contexto vai explicar, e aqui eu tiro uma das 7 regras da hermenêutica, que é entender o contexto imediato, que ele vai explicar. Se o contexto imediato não explicar ou ele explicar, no contexto remoto, então ele vai consolidar a explicação, certo? Então eu quero falar alguns aspectos aqui a respeito sobre a mulher de Ló, ok? Para que nós venhamos entender no que nós temos que lembrar da mulher de Ló. Aí eu puxo um pouco da história de Gênesis 19. Deus manda 2 anjos na cidade onde ela morava, para destruir aquela cidade. E aquela cidade, 2 cidades na realidade, mais outras cidades da circunvizinhança, Deus mandou 2 anjos lá para destruir aquela cidade, porque a iniquidade, a maldade, a podridão do pecado daquela cidade, certo? Deus já não suportou mais. E Deus então mandou 2 anjos para destruir. Abraão havia feito uma pergunta para Deus, Senhor, mas tu vai destruir se tiver 50 justos lá? Deus disse, não, por amor aos 50 justos, eu não vou destruir. Senhor, e se tiver 45? Não, por amor a 45 eu não vou destruir. E se tiver 40? E Abraão foi abaixando. Mas na realidade, irmãos, não tinha 15 homens justos naquela cidade. Tinha Ló apenas Ló. É bom nós não confundirmos Ló com Jó, ok? Certo? Mas Ló, meus amados, era um homem íntegro, era um homem reto. Então o Senhor fez o seguinte, Deus tirou Ló de lá, certo? Eu não sei o que Jó quer na minha mensagem. Deus tirou Ló de lá e deixou Jó lá perto do livro de Salmo, ok? Deus tirou ele com a sua família. Depois que Deus tirou a Ló com a sua família, então os anjos, através daquilo que Deus tinha mandado, fez descer fogo e enxofre, e queimou e destruiu totalmente aquela cidade, e as cidades que estavam ali na volta, por causa da impiedade.
Porém, houve uma ordem expressa do Senhor, dizendo, apressem-se, saiam rápido da cidade. O texto em Gênesis 19 vai dizer que eles se demoraram, foram um pouco lerdos, para tomar a decisão e sair. Mas tem mais isso para resolver, tem mais coisa para resolver, e foram deixando. Até que a Bíblia diz que os anjos pegaram eles então pelas mãos, certo? Eram 2 anjos, cada um pegou um numa mão, outro na outra, e começaram a apressar, vamos sair, vamos rápido. E eles foram. Porém, a palavra é, saiam depressa. E a outra palavra, não olhem para trás. Não olhem para trás. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Meus irmãos, é nisto que nós devemos observar e que nós vamos aprender com a mulher de Ló, que Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, é que era alguém que tinha a vida apegada ao mundo. A mulher de Ló tinha a vida apegada ao mundo e ao pecado. Ela gostava de Sodoma. Ela tinha raízes em Sodoma. Ela morava numa das cidades mais pecaminosas, tanto na idolatria quanto na imoralidade. Bom, a própria palavra Sodoma, que é a origem da expressão da palavra sodomismo, onde o apóstolo Paulo vai falar em Romanos a respeito dos sodomitas, exatamente agregando e ligando ao pecado da imoralidade sexual, da sodomia. E exatamente, meus amados, esta mulher, que ela olha para trás, ela não conseguiu desarraigar o seu coração, as raízes do seu coração, a cultura daquela cidade. Então o nome dessa cidade tornou-se uma expressão de grave pecado na área sexual, que é a sodomia. E Deus esgotou então a paciência em relação à cidade e ao pecado dessa cidade. O que acontece então? O anjo carrega eles ali e diz, olha, vão para a montanha, vão para o monte, não olhem para trás. E eu percebo que a mulher de Ló, ela saiu, o seu corpo saiu da cidade, mas o seu coração ainda estava na cidade de Sodoma. Não conseguiu sair por inteiro. E é exatamente, irmãos, eu acredito que quando Jesus ele nos liberta por completo. A obra de Deus nunca é pela metade. Jesus nunca faz uma obra incompleta. Jesus curou um cego de nascença, e Jesus perguntou para ele, enxerga? Diz ele, olha, eu estou enxergando os homens como árvores. E aí Jesus novamente ora por ele, faz a segunda oração, e ele é curado, porque Deus não faz a obra incompleto. O que Deus está fazendo na tua vida não é incompleto. O que Ele já fez na tua vida não é incompleto. A obra de Deus é completa. Agora, a nossa vida também, meus amados, o que Deus quer de você, o que Deus quer de cada um de vocês, não é uma obra incompleta, não é um meio termo. O próprio Senhor Jesus diz que a nossa palavra seja sim, sim, ou não, não. O que passa disso aí é do maligno. Então não podemos ter o nosso coração dividido em Deus e nas coisas do mundo. Ou nós somos dele ou não somos dele, ou eu quero ou eu não quero, ou eu vou seguir a Cristo totalmente ou não. E parece-me exatamente que o coração dessa mulher ainda estava pegado a Sodoma. Saiu o corpo, mas não a sua alma, não a sua mente, não o seu coração. Ela amava aquela cidade, quem sabe as amigas, as vizinhas, a sociedade que ela estava envolvida. Meus amados, é o perigo que nós corremos de amar a Deus e também amar o mundo. Amarmos a Deus e nos encantarmos com a televisão e tanta podridão, que eu digo para vocês que a televisão não educa, a televisão não traz benefícios, novelas que não têm pudor, que não têm base, pelo contrário, mais ajuda a construir uma destruição de famílias, de lares, de valores. E às vezes a gente vai gastar tempo tão precioso na frente dessas coisas. E achar, não tem problema, isso não faz mal. E nós vamos mundanizando a nossa alma, o nosso querer, a nossa vontade. Nós precisamos entender, irmãos, que quando Jesus está dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló, é porque tinha coisas na vida dela presa ainda, ok? Então devemos ter cuidado, inclusive cuidado com o pecadinho, que não existe pecadinho ou pecadão, tudo é pecado para Deus.
Mas o grande mal é, às vezes, nós ficarmos alisando, acariciando o nosso pecado de estimação, as nossas tendências de pecaminosidade, alimentando e fortalecendo. Nós temos, meus amados, que criar e fazer uma ruptura total e completa. Como a mulher de Ló, ela não se rompeu completamente, ela ainda estava ligada, ela estava ainda aliançada na sua alma, à cidade antiga, da onde o Senhor queria tirá-la, ok? O que acontecia com ela? Ela sentia-se bem em Sodoma, ela achava-se bem, confortavelmente em Sodoma. E nós não podemos. Quando o nosso coração ele é de Deus, quando o nosso coração está em Cristo, está na sua palavra, nós nos desapegamos total e não temos mais prazer das coisas aqui. É como, por exemplo, você dar banho num porquinho, por exemplo, perfuma ele, coloca um bom talco nele, certo? E solte esse bichinho, ele vai correndo para a lama. Imediatamente ele vai correndo para a lama. Por quê? Porque lá é onde ele se sente melhor, no meio da lama. Não posso, eu amo a Deus, mas eu gosto da lama. Não, então eu não fui transformado, a minha essência, a minha alma não foi transformada, eu preciso de uma mudança, eu preciso de um verdadeiro encontro com Deus, por uma grande mudança, uma grande transformação. Carecemos disso, meus irmãos. Alguns dias atrás eu tive um sonho, eu me atormentei com aquele sonho, acordei muito inquieto, eu fui orar a Deus, e muitas coisas Deus ministrou comigo, através de sonho, e foram sonhos que realmente foram proféticos, e aconteceram, mas esse sonho me atormentou demais, porque estava eu numa cidade, e muitos comércios, um do lado do outro, e caixão, um comércio vendendo caixão, o outro vendendo caixão, no outro lado da rua vendendo caixão, era só vendendo caixão, e caixão, e caixão. É interessante, que pela rua por onde eu passava, era um morto aqui, ou um morto ali, era cheio de mortos naquela praça daquela cidade, e em volta daquela praça só havia lojas vendendo caixão e mais caixão, e eu me atormentei com aquilo, porque eu digo, meu Deus, o que tu queres dizer com isso, Senhor? E eu percebi, irmãos, que Deus está falando de morte espiritual, não a morte física. Até tinha algumas pessoas agonizando no chão, estavam mortas e estavam vivas, não estavam bem mortas, mas estavam com um pouco de vida, e não tinha ninguém para socorrer. E eu caminhava entre os mortos, desviava dos mortos, e eu muito entristecido daquela cena. Um pouco mais adiante tinha uma igreja, mas aquela igreja também estava morta espiritualmente, e não estava gerando vida. Meus amados, nós somos chamados para sermos uma igreja. A Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas, e nós vivíamos mortos, diz a palavra de Deus. E eu tenho cuidado disso. Que nós não estejamos servindo a Cristo, amados, mas estejamos mortos por dentro. Que nós venhamos ter um despertamento espiritual, e que nós venhamos estar mais ligados nas coisas de Deus, do que nas coisas da terra. Por isso eu quero dizer para vocês agora, nós vamos ter o nosso impacto, final do mês agora. Se inscreva, vá, invista na sua vida espiritual. Não fique em casa, não fique de fora, certo? É algo que Deus nos deu, esse impacto, certo? Para nos impactar mesmo, para nos tirar do conformismo e do comodismo, para mexer com a gente. Eu acho que isso que é importante, irmãos. Eu não quero apenas ler uma palavra e dizer, ai, que palavra bonita, que palavra poética. Eu quero, irmãos, ler a palavra e ela fale comigo, e ela ministre o meu coração. E nós podemos estar como a mulher de Ló, em que já nada mais tocava. A vida espiritual dela era morta. Na realidade, ela se transforma numa estátua de sal que ela já era. Ela já estava assim, porque ela não cria em Deus. Interessante que Jesus disse, lembrai-vos dela, lembre-se dela, lembre-se sempre dela. Também eu acho tão interessante porque Jesus nunca disse o seguinte, lembre-se de Abraão, lembre-se de Isaac, lembre-se de Jacó, lembre-se de Samuel, lembre-se de Davi que venceu o gigante. Não, o texto é bem enfático, em que Jesus pede para nós lembrar de uma pessoa, só uma pessoa do Antigo Testamento. Lembre-se da mulher de Ló, só dela. E qual é a razão pela qual então Jesus pede que nós venhamos lembrar desta mulher? O que ela fez de tão importante? Qual foi a sua obra? O que essa mulher produziu
para nós lembrarmos dela. Quem sabe foi uma grande cantora, uma compositora, ela escreveu uma palavra, foi profeta. Não, irmãos. Ela foi uma mulher que traz uma lição para nós. E a qual o Senhor Jesus disse o seguinte: lembre-se dela, ok? Ela achou que podia correr para uma vida nova, mas olhando para o pecado. Eu quero ser mais crente, eu quero ser mais fervoroso, mas eu quero continuar ainda com a minha vidinha. Eu quero viver ainda com o caso, com o pecado. Meus irmãos, lembre-se da mulher de Ló. O contexto, meus irmãos, é tão tremendo, é extraordinário. Mas o que mais nós devemos lembrar dessa mulher? Nós devemos lembrar dessa mulher, que essa mulher morreu, e ela não precisava ter morrido. Ela morreu e não precisava ter morrido. É como um aviso que alguém te dá: olha, não entre por tal rua, e você entra, e aí você recebe um prejuízo. Sabe, Jesus nos pede assim: lembre-se dessa mulher. Talvez exatamente para nós não cairmos no problema, no juízo que ela enfrentou e que ela teve, e que ela passou. Ela morreu, ela não deveria ter morrido, ela não precisava ter morrido, ela foi advertida, ela foi avisada. Nós somos avisados, nós somos advertidos, nós somos ensinados. A tragédia da mulher de Ló é a tragédia do ser humano, de uma maneira geral, de uma maneira global, ok? E qual é essa tragédia? A tragédia de não levar Deus a sério, a tragédia de não levar a palavra de Deus a sério, achar que Deus está brincando de ser Deus, e que Deus não leva o trabalho, a ação dele, o agir dele de maneira séria. Ou pensar o seguinte: não, mas Deus é tão amoroso, que Deus não vai fazer isso. Ah, está brincando, acha que Deus vai fazer isso? Não, Deus é amoroso, Deus é amor, Deus é todo amor, Deus é cheio de bondade, Deus não vai fazer isso. Esse foi o problema da mulher de Ló. Ela não levou a sério aquilo que Deus disse. Não olhem para trás. E às vezes a gente fica brincando, achando que não tem problema, não tem mal nenhum. Então não levar a Deus a sério, não levar a palavra a sério. Meus amados, achar que não vai ter problema nenhum, não levando a sério, fica acariciando o pecado, vivendo do pecado, amando o pecado, e também cultuando a Deus. Meus amados, lembre-se da mulher de Ló. Há uma advertência tão séria do Senhor Jesus. Quem está dizendo isso não é um apóstolo, não é um profeta posterior, não é, meus irmãos, mas é o próprio Senhor Jesus, dos próprios lábios do Senhor Jesus. Ele diz: lembrem-se da mulher de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló, ok? Essa mulher, irmãos, ela estava zombando, quando ela não observou, quando achou que não tem problema, achou que não tem mal. E nós podemos estar vivendo aqui, levando a nossa vida aqui, sem achar problema nenhum. Que problema tem eu viver um pouquinho aqui, um pouquinho lá? Qual é a seriedade disso? Então não vai levando Deus a sério, vai brincando com as coisas sagradas, exatamente como Nadab e Abiú, filhos do sacerdote, do sumo sacerdote Arão, e eles morreram, não levaram a sério. A vida espiritual não leva a sério, a Bíblia não leva a sério, a comunhão com Deus não é levada a sério, e vai levando a vida. Como diz aquele poema, transformado numa música: deixa a vida me levar, leva eu. Não é poema, é uma música. Mas muitas pessoas estão brincando, e estão deixando-se levar, estão deixando-se conduzir, em que tem um conhecimento relativo de Deus, mas não tem um relacionamento absoluto com Deus. Meus amados, essa mulher, ela, na sua vida, ela findou, acabou, não precisava ter morrido, não precisava ter acontecido isso na sua vida. A mesma coisa Adão e Eva. Não levaram Deus a sério. Deus disse: olha, vocês podem comer, podem se alimentar de tudo que tem aqui no jardim, porém da árvore que está no meio do jardim, vocês não comam. Foi explícito a ordem de Deus. Mas Adão e Eva brincaram, acharam: não é tão sério assim. Vamos levar, vamos deixar, vamos comer, vamos viver. Há pessoas que a sua vida espiritual não leva a sério. Há pessoas que não levam a sério a vida de oração, a Bíblia não leva a sério. Há cristão que não sabe achar aonde que está o livro de Mateus. Não sabe se o livro de Salmo está no Novo ou no Velho Testamento, já tem um ano de fé e não sabe ainda. Não lê a Bíblia. Não folheia as palavras, as Escrituras. Gasta o tempo com outras coisas, mas não com as Escrituras. Meus amados, é a primeira leitura que nós devemos fazer no dia, é a palavra de Deus. É o que mais devemos gastar o nosso tempo.
é com a palavra de Deus. Digo mais, você quer ir bem na vida? Você quer ser um homem e uma mulher de sucesso? Amém? Quer ser uma pessoa de sucesso na vida profissional? Amém? Quer que vá tudo bem na sua vida? Amém? Dou uma receita para você. Pastor, vai falar de trabalho? Autoajuda? Eu falo para vocês Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos, mas antes o seu prazer está, e na sua lei medita. Ele será comparado como a árvore plantada onde? Junto aos ribeiros. E a sua folha nunca murcha, nunca seca. Sempre dá a sua fruta na estação. E a Bíblia diz, e tudo quanto faz, diga comigo, tudo quanto faz, prosperará. Diga, tudo que eu fizer, vai prosperar. Amém? Não por causa da tua fé, meu queridão, mas por causa da tua vida devocional, da tua vida de leitura com a palavra de Deus. Aí você, é um bom negócio financeiro, eu vou começar a ler a Bíblia. Não seja interesseiro, tenha amor para com Deus. Quebranta o teu coração, chore perante o Senhor, leia para que Deus fale contigo. Mas eu vou ter que levar o estudo no aprisco nessa semana, então eu vou ler a Bíblia. Não, leia não para levar o estudo, não para pregar, não para ministrar, mas para Deus falar contigo. Então tudo que você fizer, vai bem. A Bíblia diz que Deus dá para os seus enquanto eles dormem. Por quê, meus irmãos? Porque amam o Senhor. Buscar o Senhor. Aí Deus vai abrindo portas. Quando a tua vida e o teu coração ele está em Deus, Deus vai abrindo as portas. Deus vai agindo por você. Mas guarde a palavra. Observem os homens de Deus, que na sua vida, arriscaram a sua vida, enfrentaram a morte, mas por amor ao Senhor e à sua palavra, Deus os abençoou. Não é teologia da prosperidade que dá dinheiro, traz muito dinheiro e Deus vai te abençoar. Não, irmãos. Teologia da prosperidade é traz dinheiro e Deus vai te dar dinheiro. Agora, a teologia correta e bíblica é o seguinte, busca o Senhor, estabeleça o Senhor na sua vida, certo? E o Senhor está cuidando de você. Ame ao Senhor. Dedique totalmente o seu amor, a sua vida para com Deus. Qual é o problema da mulher de Ló? Ela não amava a Deus. Ela amava aquela cidade, a qual Deus a condenou. Não adianta você se apegar e amar aquilo que Deus condenou. Não adianta você querer estar no lugar que Deus desaprova. Você está numa situação que Deus desaprova. Precisamos sim consertar os nossos caminhos, nos arrepender e voltar para o Senhor, certo? E deixar o Senhor agir. O problema da mulher de Ló é exatamente isso aqui. O seu coração estava totalmente apegado àquilo que ela deixou. Ela foi porque Deus mandou, mas na realidade ela não queria. A sua alma, a sua vida estava atrelada lá. Então são pessoas que não levam Deus a sério. Então foi exatamente isso. Não olhe para trás. E às vezes a gente fica olhando para trás, lembrando do passado, gostando do pecado do passado. Quantas pessoas que não levam Deus a sério e que começam a passar por um processo igual essa mulher passou e começam a morrer, e as pessoas vão morrendo aos poucos. É como eu falei, né? Essa é a nossa segunda reunião, né? Nossa segunda reunião até nós construirmos o próximo templo, amém? E aí nós vamos fazer um culto só, de novo, e vai crescer de novo, né? E a gente faz mais um segundo culto, graças a Deus, né? Primeiro domingo sempre às 5 horas e às 19h30 o outro culto para caber todo mundo. Mas olha só, meus irmãos, até peço que você esteja orando, já lançamos a proposta para os proprietários para a compra daquele terreno ali, amém? E se der certo, irmãos, a proposta que nós vamos fazer, eu quero mandar botar aqui um relógio, alguma coisa assim, a contagem regressiva, para nós mudar e inaugurar o templo, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, vamos botar o Senhor em primeiro lugar. Então orem pela negociação, para que Deus esteja no controle, na direção, certo? Então, irmãos, o que acontece, a morte espiritual vai começando aos poucos. Ninguém assim, da noite para o dia, de uma hora para outra, assim, se tornou de carnal para espiritual. Não, a gente até pode pecar. Não é que não podemos pecar, nós não devemos pecar. Mas a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Se alguém pecar, porém, nós temos um advogado. Porque aquele que ama o Senhor, ele não ama estar no pecado, ele não ama viver no pecado.
Ele sempre conserta a sua vida. Mas o que acontece, irmãos? Muitas vezes as pessoas vão morrendo aos poucos, espiritualmente vai morrendo aos poucos. É como uma pessoa, por exemplo, que se utiliza do tabagismo, do cigarro, ela vai morrendo aos poucos, ela não sabe que está morrendo. Ela não sabe que ela está se definhando por dentro, seus pulmões estão sendo corroídos por causa da toxicidade que existe no cigarro, ou do álcool também, que vai corroendo por dentro a pessoa, ou quem usa droga também, que vai sendo destruída pelas drogas aos poucos. Ninguém jamais que fumou um cigarro e daqui a pouco, já morreu, caiu no chão ali, estribuchou. Não, ninguém faz isso. Se acontecesse, ninguém fumava cigarro. Aliás, cigarro, irmão, faz bem sim, viu? Faz bem para Souza Cruz, né, que está indo bem. Para eles faz bem, para o ser humano não. É como o álcool, não faz bem para o ser humano. Mas vai morrendo aos poucos. Quando chega a uma certa idade, tanto utilizar, vai tendo dificuldade respiratória, dificuldade, enfim, vai enfrentando problema sério. Vai morrendo aos poucos, não é algo instantaneamente. A mesma coisa na vida espiritual, tem pessoas que vão morrendo aos poucos. Vai acostumando com o louvor, vai acostumando com a palavra, o pregador vai abrir ali um texto, eu já conheço esse texto, então vou aproveitar agora na hora do culto, vou fazer outra coisa, eu nem vou no culto também, porque eu já sei o que o pregador vai falar, o culto vai ser a mesma coisa, eu já sei que vai ter louvor, eu sei que vai ter oferta, vai ter mais isso, vai ter o parabéns a você nessa data querida, vai ter a apresentação, vai ter a mensagem, eu já sei como é que é, então a pessoa vai se acostumando, e já não entra mais, já não penetra mais na sua alma, porque ele está morrendo aos poucos. Cuidado com a morte espiritual. Eu não preciso ler a Bíblia, eu já sei, eu já li. Já vi muitas mensagens, eu não preciso mais ouvir mais uma mensagem, não preciso ler a Bíblia. A pessoa vai morrendo, aos pouquinhos vai morrendo e não vai sentindo. Essa mulher, a mulher de Ló, já estava morta. Ela já havia morrido, ela já tinha morrido. Só faltava agora uma oportunidade dessa situação acontecer. Então, irmãos, a gente vai permitindo uma coisa, vai permitindo outra, não, isso não tem problema, isso não tem mal nenhum. Qual é o problema de ver Big Brother? Não tem pecado nenhum, é Big Brother. Mas tanta coisa errada que ali é ensinado, que aliás não ensina nada, e a pessoa não tem problema ver. Não tem problema ver Malhação. Os meus filhos sempre dizem, eu não quero que os meus filhos olhem Malhação. Não ensina nada. Sempre. Televisão não produz nada de bom. Tem repórter, mesmo assim, você olha o repórter e você fica deprimido, porque nunca sai uma notícia boa. Né? O governo está aumentando agora o salário de todos os brasileiros, notícia boa, o combustível está abaixando, notícia boa para vocês, a energia elétrica vai cair pela metade, certo? Notícia boa para vocês também, o telefone agora não vai ter mais cobrança, certo? Fale de graça, para quem quiser, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, certo? Tranquilo, hotéis para viajar de graça, avião de graça. Irmãos, não sai notícia boa. E as pessoas ficam tão deprimidas de tanto ouvir notícia. Em vez de gastar o tempo com a palavra de Deus, eu não estou dizendo, irmãos, que você seja um crente alienado, ok? Não porque o pastor de vocês, eu assisto as reportagens, gosto de assistir, certo? Só na área de futebol que eu não gosto, porque o time não está em fase muito boa. Então deixa assim, ok? Mas temos que nos atualizar, mas o que eu quero dizer, irmãos, não nos encher dessas coisas, certo? Não nos encher dessas coisas, senão você se deprime, você se torna uma pessoa angustiada, mas vai para a palavra, vamos nos encher da palavra, e eu digo, irmãos, você vai para a palavra, você se apaixona, você se enche de Deus, você se enche do Espírito Santo, você se enche de fé para enfrentar o mundo mau. A tua cabeça ela não fica com poluições mentais, mas ela fica lá no teu coração e na tua alma e na tua vida. Ok? Como uma pessoa que eu considero, né, muito tempo atrás, um ex-pastor, não é mais, ele disse, a Playboy não tem problema, porque a Playboy não é uma nudez explícita, não sei o quê. Eu digo, eu não entendo, não olho, não vejo, mas é permitir, é uma coisinha aqui, é outra ali. Não tem problema, não vejo problema nisso, não vejo problema naquele outro. Meus irmãos, vamos tratar com seriedade as coisas. E essa mulher, ela não tratou com seriedade aquilo que Deus disse, olha, não olhe para trás. E eu pergunto, irmãos, que mal tem? Dá uma olhadinha para trás. Carro tem retrovisor, tem que cuidar, tem que usar. A moto tem também, certo? Que mal tem? De repente, diz, olha, meu servo vai, mas não olha para trás. Por favor, qual é o mal? Dá uma olhadinha, não tem problema nenhum. Mas tem mal. O Senhor disse, não olha. Aqui vai nos ensinar, irmãos,
que nós devemos levar a sério a palavra de Deus e não brincarmos. Não brincar com coisa séria. Deus falou, está falado. A Bíblia diz no livro de Salmo, uma vez Deus falou, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Então vamos levar a sério e com seriedade, ok? Lembre-se da mulher de Ló, ok? Lembrar do quê? Lembrar que ela morreu e não precisava ter morrido, se ela observasse e se ela guardasse aquilo que o Senhor havia ensinado. Terceira coisa que nós devemos lembrar, que essa mulher, ela ficou petrificada, ficou uma estátua. A Bíblia menciona, ficou uma estátua de sal. Deus fala, irmãos, e quer que nós venhamos levar a sério, com seriedade. Quantas pessoas que estão num processo de petrificação, estão endurecidos, né, na incredulidade, o coração endurecido, começa a endurecer o coração, vai se tornando uma estátua sem vida, é um crente mumificado, certo? Ele já não tem mais expressão, já não tem mais louvor, a sua vida já não produz nada, certo? Ele está ali sem produzir e sem fazer nada, não sai nenhum louvor, nada sai da vida dele, porque ele já está uma estátua, certo? Ele está mumificado. A Bíblia diz no texto seguinte, aquilo que nós já lemos, certo? Diz que quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato salvará. Agora, o que nos petrifica? Meus irmãos, começa a lembrança do passado e lembrança do pecado. Tipo assim, como eu gostava da minha vida antes de estar na igreja. Como a minha vida antes de conhecer Jesus era boa. É petrificar. Gostar das coisas lá de trás. Gostar de Sodoma. Como era bom aquele emprego. Naquele emprego eu conseguia pegar alguma coisa, roubar alguma coisa, ninguém sabia de nada, trazia para casa. Lembrança do passado, coisas erradas que fazia, coisas erradas que praticava. Como era bom isso, como era bom aquilo, meus irmãos, é lembrar coisas da vida a qual Deus rejeita. E saber que nós, no batismo, nós sepultamos o velho homem com toda a sua natureza. Agora vivemos uma novidade de vida. Agora é olhar para frente. O apóstolo Paulo disse, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Ando para o prêmio da soberana vocação que há em Deus, em Cristo Jesus. Há uma vida, irmãos, é uma novidade de vida, uma vida nova. Ok? Há muitos que naufragaram na fé, tiveram a sua vida petrificada também. Eu fico a imaginar se nós colocássemos na igreja estátua de alguns irmãos, aqueles irmãos que naufragaram na fé, andavam com a sua vida consistente em Cristo, uma vida de busca em Deus, orando, nos cultos, cresceram espiritualmente, desenvolveram uma vida e uma caminhada de fé, mas começaram a olhar para trás, e começaram a paralisar, paralisaram, já não vinham mais do culto, já não cultuavam, já não mais adoravam. O diabo também, por sua vez, começou a trabalhar na mente, na alma, em algumas circunstâncias, para petrificar, certo? E eles começaram a olhar para trás. A Bíblia diz, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto, para o quê? Para o reino de Deus. Eu coloquei a mão no arado, eu segui com Cristo Jesus, eu coloquei a minha mão como os anjos colocaram na mão de Ló, das suas filhas e da esposa, e seguiram para frente, não pode mais olhar para trás. A vida, meus irmãos, a nossa vida ela é uma vida em direção a Cristo, em direção à sua palavra, e deixando as coisas para trás. Lembre-se da mulher de Ló, porque ela era demasiadamente apegada ao seu passado, à sua cidade, ao pecado e tudo mais, ok? Na igreja já teve, irmãos, meninos, meninas, homens, mulheres, que foram professores, trabalharam na recepção, trabalharam na música. Hoje, infelizmente, são estátua de sal. Foram petrificando, a alma foi petrificando, foi endurecendo o coração, e eles se foram transformando numa estátua de sal. Eu espero que nunca você se transforme numa estátua de sal também, que nunca você chegue ao estágio em que começa a endurecer por dentro, começa a petrificar o coração. A Bíblia diz, não endureçais o vosso coração, começa aqui dentro, no coração começa, na alma começa essa petrificação, ok? E a pessoa vai se tornando uma estátua, aí você já não tem mais prazer de orar, não tem mais prazer em buscar ao Senhor, já não tem mais vontade, domínio próprio de jejuar. Imagina, jejuar, imagina passar fome. Não é passar fome, é consagrar um dia ao Senhor, é dedicar-se ao Senhor, ok? Perde o prazer de estar
orando e buscando ao Senhor. O louvor se tornou alguma coisa mecânica, porque sabe a letra já de cabeça, decor, salteado, já canta só por cantar, não porque realmente está entregue, não porque realmente está derramado, ok? A pregação já não mexe mais, ok? Os ouvidos já ficaram surdos, ok? E o que devemos fazer, irmãos? Nós devemos orar e pedir ao Senhor que nos dê um coração novo na nossa vida, amém? A Bíblia diz, dar-vos-ei um novo coração. Há uma promessa, meus amados, que diz o seguinte, o Senhor, eu tirarei o coração de pedra, e eu vou colocar um coração de carne. A Bíblia diz que Deus colocaria o seu Espírito sobre nós, e é isso que nós precisamos. O apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito, e é isso que nós precisamos, nos encher do Espírito de Deus, é isso que nós precisamos, nos encher de Deus, nos encher da palavra. E aqui cabe, meus amados, a advertência do Senhor Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló, não é apenas uma frase, é uma advertência que Jesus nos dá, ok? Jesus não nos convida para nós lembrar de Isaac, Abraão, Moisés, Gideão, Davi, mas diz, olha, lembre-se da mulher de Ló, ok? Ele escolhe alguém que estava perdido, alguém que estava perdido para sempre, alguém que não tem mais como restaurar. Não, mas quem sabe alguém vai lá e faz uma oração hoje pela mulher de Ló, para ela sair. Não, irmãos, acabou. Há um texto tão terrível, que Paulo ele escreve, que aqueles que experimentaram os dons inefáveis, e caíram, impossível de restaurar. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que nós somos o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, não tem como restaurar o sabor. Então não perca, não aceita regredir, mas aceite avançar. A Bíblia diz que se o justo retroceder, o Senhor diz, a minha alma não tem nele o quê? Não tem prazer. Então a nossa vida, meus irmãos, é para frente e é com Jesus, ok? Lembrai-vos da mulher de Ló. É a maneira que ele falou, é a forma com que ele falou. Então, ele não diz apenas, olha, cuidado, não seja igual à mulher de Ló. Não, ele só diz o seguinte, lembre-se. Ele só pede uma coisa, só para nós lembrarmos. Quando a tentação bater na tua porta, lembre-se dela. Quando a tua vida espiritual estiver regredindo, estacionando, lembre-se dela. Se a tua vida espiritual não alavancou, lembre-se dela. Precisamos lembrar, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Deixe-me falar também agora sobre os privilégios dessa mulher. Primeiro privilégio, irmãos, ela foi casada com um homem íntegro. Ela foi esposa de Ló, que professava verdadeira religião. O seu marido era um homem íntegro. Segundo Pedro 2,8, diz que Ló era um homem íntegro naquela geração. Segundo o privilégio dela, ela foi aparentada de Abraão, o amigo de Deus, o grande homem, um grande escolhido por Deus, Abraão. Ela foi parente, ela foi sobrinha, porque casou-se com um sobrinho. O terceiro privilégio é um privilégio espiritual, que a esposa de Ló desfrutou. Naquela época não tinha Bíblia, não tinha pastores, não tinha igreja, não tinha escola de discípulos, não tinha discipulado, não tinha nada. O conhecimento era uma revelação do Senhor que se auto-revelava a algumas pessoas, poucas. E ela teve o privilégio. Ela teve o privilégio, irmãos, de conhecer o verdadeiro Deus. Ok? A esposa de Ló era uma mulher agraciada. Ela teve um marido temente. Ela teve Abraão, amigo de Deus, como tio. Mas ela não aproveitou esse privilégio. O quarto privilégio dessa mulher, ela teve o privilégio que poucos, raríssimos, tiveram, de ver um anjo. Eu sei, irmãos, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que temem ao Senhor, e o Senhor livra. Sabemos que temos anjo. A Bíblia diz que, não sabendo, às vezes nós recebemos e hospedamos anjos. Mas eu acredito que ninguém aqui viu fisicamente um anjo. Talvez alguém teve essa grata experiência, linda e preciosa experiência de ver um anjo. Essa mulher, irmãos, ela viu de maneira palpável, não daquela maneira assim, que é alguma coisa intuitiva, como algumas pessoas dizem, Deus falou comigo de maneira intuitiva. Não, não é assim. Deus fala, irmãos, não é de maneira intuitiva, que pode haver uma confusão na minha mente. E há pessoas que fazem confusão, porque nós ouvimos 3 vozes no mundo. Nós ouvimos a nossa voz, do nosso coração, do nosso interior. Nós podemos ouvir a voz do diabo,
como o diabo mesmo falou para Pedro, e ele falou para Jesus não ir para a cruz. Nós podemos ouvir, irmãos, a voz de Deus. Agora, se alguém disser assim, pastor, eu ouvi, Deus falou comigo, eu vou perguntar, muito bem, qual é o livro, qual é o capítulo e o versículo onde Deus falou? Deus fala pela palavra dele. Esse negócio intuitivo, meus irmãos, é perigoso. Eu posso usar as minhas emoções, os meus sentimentos, misturar e dizer, Deus falou comigo. De repente eu estou com um problema emocional, eu acho que Deus falou comigo. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Deus fala conosco e continua falando, como está falando conosco nessa noite pela palavra. Amém? Então cuidado, meus irmãos. Mas essa mulher não, ela viu, ela tocou, o anjo tocou nela. Ela teve o privilégio de não apenas ver, ela teve o privilégio de hospedar dentro da casa dela anjos. Talvez aquele privilégio até de perguntar assim, escuta, anjo, me tira umas curiosidades, como é que é o céu? Como é que é assim a presença de Deus, os querubins, os serafins, me conta como é que é. Lá, mas o anjo mesmo tem asa, não tem? Como é que é? Vocês dormem, não dormem? Vocês trabalham 24 horas por dia adorando a Deus? Me conta. Ela pôde conversar. Ela teve alto privilégio, irmãos, que seres humanos não tiveram. Ela hospedou na sua casa anjos. Quinto privilégio dessa mulher, ela teve um grande privilégio, que a maioria, ou todos, não tiveram naquela cidade. Todos naquela cidade foram destruídos e morreram queimados por chamas de fogo, através do fogo que desceu e do enxofre que queimou. Aquela mulher, irmãos, teve o privilégio de sair de Sodoma. Ela teve o privilégio de sair de lá. Mas, pastor, e qual é o nosso privilégio? Que privilégio com relação a nós? Meus amados, nós temos um alto privilégio também, porque o Senhor nos tirou desse mundo. Amém? Deus nos resgatou. Jesus nos comprou com o seu sangue, deu a sua vida por nós, verteu o seu sangue por nós, nos tirou do império das trevas, e a Bíblia nos diz que transportou para o reino do seu Filho amado. O Senhor nos tirou do mundo. E o Senhor nos apresentou, abriu o nosso entendimento, para nós compreendermos a verdade, para nós compreendermos a verdade e compreendermos, meu Deus, compreendermos a vontade de Deus. Ela teve o privilégio de sair de lá. Ela deixou Sodoma no dia da destruição. Meus amados, essa mulher talvez ela foi religiosa por conveniência, mas não porque realmente sentiu, não realmente porque teve uma mudança, ok? Talvez ela tinha mais por conveniência, meu marido serve a Deus, eu também sirvo, o meu marido é religioso, eu também sou. Mas não é o que Deus quer para a sua vida, porque você serve a Cristo porque o Pai serve. Até eu já falei aqui na igreja, daquilo que eu aprendi de alguém um dia, que Deus não tem netos, Deus não tem sobrinho, Deus não tem afilhado, Deus não tem bisneto, Deus tem filhos. Não é porque o meu pai é um servo de Deus, o meu pai é um crente em Cristo Jesus, então eu tenho garantia da vida eterna. Não, a salvação ela é individual. Salvação não é uma salvação coletiva. Não dá garantia que os meus filhos sejam salvos. Não é porque eu sirvo a Deus, ou venha buscar e amar a Deus, que tem garantia que a minha esposa, meus filhos, meu marido, meu pai vai ser salvo. Meus amados, salva-te por ti mesmo. Porque, meus amados, é uma dádiva, um presente de Deus. E devemos sim nós valorizarmos isto. Então eu digo, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Com algumas pessoas pensam, mas aquele é filho de crente, aquele é um filho de um pastor, é um neto de pastor, não quer dizer. Como uma menina, por exemplo, sem juízo, namora um rapazinho e diz, aquele rapaz é bom, ele é neto, o vô dele é pastor, mas o guri é um traficante, o guri é um perigoso, não quer saber de trabalhar, não gosta de serviço, não quer dizer, não é referência, porque é filho, porque é neto, porque é cunhado, porque é primo. Deus, irmãos, tem filhos, amém? Então essa mulher, ela era esposa de um homem de Deus, mas ela não era uma mulher de Deus, porque o seu coração estava tão longe, estava tão distante de Deus. Quarto ponto que eu quero tratar, irmãos. Por que devemos lembrar da mulher de Ló? Primeiro, pela lição que o caso dela nos ensina. Primeiro, irmãos, por ter privilégio religioso, não salva a alma de ninguém. Privilégio é insuficiente para a salvação.
Né? Eu toco na igreja, eu canto na igreja, eu prego na igreja, eu sou um líder, eu sou um discipulador, eu trabalho na recepção, eu trabalho no ministério infantil, então eu tenho garantia, eu devo ter um privilégio com Deus. Não, irmãos, trabalho para Deus não é vida com Deus, não significa vida com Deus. Agora, a vida com Deus, ela precede, e ela deve estar à frente. E eu vejo, por exemplo, na Bíblia tem Joabe, que era capitão de Davi. Davi é um homem que é um homem segundo o coração de Deus, e Joabe foi um perdido. Geazi, por exemplo, era um criado do profeta Eliseu, grande homem de Deus. Geazi era um perdido. Demas, que aprendeu com o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, grande servo de Deus. E Paulo ele escreve assim: Demas me abandonou, amando o presente século, amando o presente mundo. Se perdeu. Mas teve um dos maiores e melhores discipuladores, um dos melhores, um dos grandes homens, a qual Deus levantou. Judas, meus irmãos, teve como discípulo, como discipulador, Jesus. Judas foi discípulo de Jesus, mas embora sendo discípulo, ele perdeu a sua salvação. Andou por outro caminho. Ló, meus amados, teve uma esposa que era uma mulher perdida, incrédula, não cria na palavra de Deus e não levava a sério. Então todas essas pessoas que eu mencionei morreram nos seus pecados, ok? E eu aprendo, irmãos, eu sei que a mesma mensagem que você ouve, a pessoa do seu lado está ouvindo, a pessoa de trás ou da frente está ouvindo, mas as reações são diferentes. É aquela ilustração que o mesmo fogo que derrete a cera é o mesmo fogo que endurece o barro. O mesmo sol que projeta e faz a árvore crescer é o mesmo sol que seca a árvore morta e prepara para queimar. Então as reações são diferentes. E esta mulher teve essas tamanhas singularidades de bênção sobre a sua vida. Ok? Então, meus amados, o que devemos aprender e por que devemos lembrar da mulher? Para aprender, irmãos, a nos desvincular do mundo. Ok? Tem uma moçada que diz: mas que problema tem, que mal tem. Qual é o problema disso? Qual é o problema daquele outro? Showzinho ali do mundo. Rock in Rio, Planeta Atlântida, divertimento aqui, divertimento lá. Qual é o problema? Meus amados, o problema é começar a gostar e apagar espiritualmente e a alma começar a definhar. A Bíblia diz, meus amados, dentro do contexto, quando Jesus disse: lembre-se da mulher de Ló, Jesus estava advertindo que esse dia da sua volta viria de noite como ladrão. O ladrão, ele não disse: olha, senhor, eu estou ligando para o senhor aí, desculpa acordar, mas só para avisar que daqui a 2 horas e 32 minutos nós vamos assaltar a sua casa. Por gentileza, se o senhor puder deixar a janela com facilidade para nós arrombar, aí eu agradeço. Ninguém avisa, você não sabe a hora. A própria volta do Senhor Jesus, alguns tentaram dizer: olha, Jesus vai voltar em 1912, não veio. O outro disse o seguinte: vai voltar em 1975, e não veio. Não adianta querer fazer cálculo daqui e dali e achar uma data. Ninguém sabe. A Bíblia diz que os anjos não sabem, nem o próprio filho. Mas tem uma data que o Pai reservou, então vamos estar preparados. Eu não sei quando, mas eu quero estar preparado, eu quero estar com as minhas malas prontas, esperando, aguardando e ansiando e desejando a sua volta. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que amam a sua vinda. Então, meus amados, não vamos estar apegados aqui. Veja bem, o contexto, meus amados, que vai falar aqui, versículo 20, capítulo 17, verso 20, diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Jesus vai falar esse assunto aqui da mulher de Ló, exatamente por causa de uma pergunta dos fariseus. Mas mais adiante, depois, Jesus está só com seus discípulos, no versículo 22, e diz assim: depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem. E lá no versículo 26, Jesus vai ensinar o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Verso 27, presta atenção: o povo vivia comendo e bebendo, casando e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Verso 28, olha só que tem uma comparação dupla. Diz o seguinte: aconteceu a mesma coisa. Diz assim o texto: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo.
Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. A comparação de duas destruições, nos dias de Noé e nos dias de Ló. Interessante que nos dias de Noé diz o seguinte: Noé entrou. E nos dias de Ló diz assim: Noé saiu. Um entrou e outro saiu. Nos dias de Noé, Noé entrou na arca. E nos dias de Ló, ele saiu de Sodoma. E aí veio a destruição. Eu acho interessante, irmãos, porque a mesma expressão que diz nos dias de Noé, diz o seguinte, que o povo vivia comendo e bebendo. A mesma coisa diz nos dias de Ló, que o povo vivia comendo e bebendo. A diferença dá depois, que nos dias de Noé, diz o seguinte, casando-se e se dando em casamento. Mas nos dias de Ló diz o seguinte, comprando e vendendo, plantando e construindo. E eu pergunto, qual é o mal que tem casar e dar em casamento? É pecado? Não. Comprar e vender, qual é o mal que tem? Nenhum. Qual é o mal que tem plantar e colher? Nenhum, não é pecado. Observe que Jesus não está condenando isso. Plantar, colher, negociar, comprar e vender. Jesus não está condenando casar e dar em casamento. Os nossos jovens casam. Minha filha está para casar com um belo e bonito rapaz. Trabalhador, honesto. Até já me deu uns presentes. Para me agradar. Me deu uma rapadura e a Letícia foi lá e comeu a rapadura. Ele me deu um chocolate sim, meu super sogro. A Bruna foi lá e derreteu o meu chocolate para fazer um doce. Estão tentando impedir eu e o meu querido genro. Não tem problema, irmãos, casar e dar de casamento. Não tem problema vender e comprar. Você tem o seu carro, quer vender, a sua casa, não tem problema. Você vende Avon, não tem problema. Não tem problema. Qual é o mal? O mal, sabe o que é, irmãos? É esquecer uma promessa maior. Esse que é o problema. O problema é isso aí. É esquecer um alvo grande. Vou pegar no pé aqui do Davi e da Bruna. Imagina o seguinte, então, a Bruna está tão entusiasmada com o serviço dela, o trabalho dela, trabalho, e ela esquece do casamento. E vai. E aí está o Davi lá na igreja, nada de ela chegar, nada de chegar. Diz, escuta, Bruno, o que houve? Ai, me esqueci do casamento, estou aqui no... Não, irmãos, é esquecer de coisas importantes. E sabe o que é coisa importante? A volta do Senhor Jesus. Nós estarmos aqui como se nada viesse a acontecer. Como se nada viesse a surgir. Não, vamos nos cultos, vamos voltar para casa, nos arrumamos, vamos trabalhar, vamos para o serviço. Esquece que Jesus vai voltar. Esquece o principal, pela qual o Senhor Jesus veio, e João 14, ele diz, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Quer dizer, eu vou voltar, eu vou buscar vocês. Sabe qual é o mal, irmãos? Vender, comprar, plantar, casar, esquecer que Jesus vai voltar. Esqueceu. Eu não preciso cuidar da palavra porque Jesus não vai voltar agora não. Porque sei lá, porque cumpri. Vou fazer a minha vontade, vou seguir os meus prazeres. Eu vou seguindo a minha vida do jeito que eu quero, cheio de prazeres e vontade, pecando aqui, pecando acolá, namorando com pecado, flertando com outro pecado, não tem problema, Jesus não vai voltar. Esse é o problema da mulher de Ló, ela estava aí, acho que não vai acontecer nada. E deu uma olhadinha só, que problema tem dar uma olhadinha? E é isso, meus irmãos, que nós devemos estar atentos. Lembrem-se, queridos, da mulher de Ló. Não esqueçam dela. Não é o aniversário dela, o dia do casamento dela. Não é a comemoração do dia de Ló, da mulher de Ló. Mas esquecer o que ela fez, o que ela perdeu. Porque nós podemos perder tão grande salvação, pela qual o Senhor Jesus morreu por nós. O presente dado por Deus. Não despreze aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te concedeu. Há quantas pessoas que você gostaria tanto que pudesse conhecer a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus. E eu acho tão interessante que o que Jesus está falando, irmãos, não é de relacionamentos na terra, mas está falando sobre o juízo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Estava falando do juízo de Deus. E aqui eu trago a aplicação para nós encerrarmos.
Primeiro, irmãos, Jesus diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E para fortalecer o ensino, o mestre sempre repetia, usando uma outra comparação. Jesus diz o seguinte: compara também a destruição de Sodoma e Gomorra. E Jesus disse: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. E o que precisamos fazer, irmãos? Nós estamos aqui. A Bíblia diz, eu gosto muito da linguagem que Paulo diz, que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele vive em uma outra nação, mas ele está lá aos cuidados da sua nação, trabalhando pela sua nação. A Bíblia também diz que nós somos forasteiros. Amém? O que é um forasteiro? O que é um forasteiro? Forasteiro é simples, é um forasteiro. Não explica muito, né? Mas forasteiro é alguém que ali não é sua casa, ali não é sua terra, ele não é daquele lugar, ele está passando por ali. Então, amados, todos nós, todos vocês, todos nós aqui, nós somos forasteiros. Aqui não é a nossa pátria, nós estamos de passagem. E vamos lembrar da mulher de Ló, porque ela queria ficar aqui. E oro a Deus que nenhum de vocês queiram ficar aqui, mas que estejam ligados no céu, estejam ouvindo a voz de Deus e desejando a volta do Senhor Jesus. E se alguém diz, mas se Jesus voltar vai ficar tão ruim para mim. Não, querido, então conserta a tua vida e teu coração, os teus caminhos para com o Senhor. Porque o prazer do Senhor é que nós venhamos morar com Ele. Amém? Para isso Jesus morreu e deu a sua vida por nós. Então que o Senhor nos desperte o nosso coração. Amém? E que nós venhamos fazer aquilo que a Bíblia nos diz, em Apocalipse 18, verso 4. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplice com os seus pecados, e não participar dos seus flagelos. Retira-te, para não sermos cúmplices, meus amados, com as coisas erradas daqui. Nossa pátria é o céu, nós almejamos algo superior, que Jesus foi preparar para nós, amém? Não devemos olhar para trás, amém? Porque Jesus vai voltar, e Ele vai nos buscar, conforme Ele prometeu, ok? E a destruição pela qual a Sodoma está destinada, meus irmãos, é uma destruição total, conforme Gênesis 19, verso 24 e 25, diz: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia naquele lugar. Também, irmãos, não apenas foi uma destruição total, mas também foi eterna, conforme diz em Juízes capítulo 7, diz, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas por exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E para encerrar, irmãos, vamos ficar em pé, eu quero orar a Deus. Lucas 17, verso 28 e 29, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu o fogo, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. Não entra aqui em área escatológica com relação ao arrebatamento da igreja, então haverá uma grande destruição, que nem Ló saiu de lá, e aí Deus derramou fogo e destruiu, então a igreja vai subir e Deus vai queimar e vai destruir tudo. Não entro nessa questão, mas eu digo uma coisa, irmãos, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. É uma palavra do Antigo Testamento. Vamos estar preparados a nossa alma, e vamos estar anelados, irmãos, anelando ao Senhor, desejoso por Ele, amém? Então nós somos alertados, meus amados, pela palavra de Deus, amém? Para que nós não sejamos condenados com o mundo, para que nós não venhamos olhar para trás, ok? Que nós venhamos cortar com os laços do pecado, laços da impiedade, consertar a nossa vida com Deus, amém? E não ter mais desejo das coisas do passado, como Números capítulo 11, verso 5, que diz, lembramos-nos dos peixes, que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Meus amados, eles tinham desejo das coisas do passado, aonde eles viviam, e eles pereceram naquele deserto. Eles não entraram na terra prometida, porque o coração deles estava pegado aonde não deveria estar. Desapega o teu coração, desapega a tua alma, e te liga mais em Deus, te liga mais na palavra do Senhor, amém?